Olá, meus irmãos, pastores, coordenadores e alunos da nossa grande escola bíblica dominical. Que a paz do Senhor esteja com você. Uma alegria e um prazer muito grande estarmos juntos outra vez para mais um resumo da nossa maravilhosa lição bíblica da escola dominical. Vamos hoje para a lição de número 12. A penúltima lição dessa revista baseada no primeiro e segundo livro de Samuel. Lições abençoadíssimas, coisas grandiosas para o nosso aprimoramento de fé, e a lição 12 não fica devendo em nada nesse sentido. Vamos nos deparar novamente com grandes lições bíblicas, exortações importantes para a nossa caminhada de fé, tendo como base a pessoa de Absalão, a sua revolta, a sua rebeldia, e vai ser muito maravilhoso a gente interagir com essas informações e que serão com certeza de grande valia para o nosso crescimento. Então vamos à lição de número 12. A revolta de Absalão. O textual está em 2 Samuel 15, 12. E os objetivos dessa lição, quando nós terminarmos esta explanação, você será capaz de precaver-se do perigo da rebelião, compreender a razão de Deus abominar a rebelião, e servir com alegria onde Deus te colocar. Esses são os objetivos da nossa lição. Então vamos aqui ao tema, não é? A revolta de Absalão. Absalão, ele, como diz o comentarista aqui, ele circula em torno do centro do poder político de Israel, poder político liderado pelo seu próprio pai, o rei Davi. Então Absalão está ali em volta e ele usa, de suas habilidades para tentar praticar uma usurpação do poder, uma rebelião, uma revolta contra o próprio pai. Nos dias de hoje nós conhecemos isso como golpe de Estado. Era isso que Absalão queria fazer. Ele juntou uma tropa, lideranças que o seguiam e tenta dar um golpe de Estado, cavando um buraco embaixo dos pés do próprio pai. Essa é a história. A lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico diz quem foi Absalão. Quem foi Absalão? Absalão, ele foi o terceiro filho de Davi. O nome da mãe dele era Maaca, ou Maacá, como você queira pronunciar. E essa mulher, ela era uma princesa, filha de um rei do norte da Síria, com quem Davi construiu aliança. O casamento de Davi com Maaca, que se tornou a mãe de Absalão, é um casamento também com motivações políticas, muito comum nas monarquias de todos os tempos. Então, Absalão é esse terceiro filho de Davi com essa princesa. Além dele também nasceu Tamar, que integra uma grande parte da história de Absalão. E Absalão, ele é uma figura que é apresentada para a gente aqui de 3 formas. O comentarista apresenta Absalão para nós tocando em 3 aspectos da sua personalidade, da sua vida, e através do compartilhamento dessas qualidades, dessas características, vamos dizer assim, aprenderemos algumas lições aqui.
O primeiro tópico diz que, o primeiro item aqui, né, diz que Absalão, ele tinha um coração vingativo, né, vingativo. Ele carregava um grande sentimento de vingança. E o motivo é o seguinte, é que ele tinha uma irmã chamada Tamar, irmã dele mesmo, filho da mesma mãe e também de Davi, pai. E Tamar, ela era uma moça muito bonita, como a mãe também era, né? E o filho primogênito de Davi, que chamava-se Amon, que era meio-irmão de Tamar, ele era filho apenas de Davi e não de Maaca, mãe de Absalão. E essa Tamar, meia-irmã de Amon, o primogênito de Davi, esse rapaz, ele comete um crime, um ato muito grave, né? Ele assedia, estupra a própria irmã, no caso aí, meia-irmã. E o que acontece? Absalão, sendo o irmão completo de Tamar, ele toma essas dores, ele fica muito revoltado. Então ele alimenta no seu coração esse sentimento de vingança contra o seu irmão Amon, por ter praticado esse ato. E esse sentimento de vingança, que passou a habitar em Absalão, vai ser o responsável por uma tragédia também, né? Absalão, ele gostava tanto dessa irmã dele, que ele coloca o mesmo nome na sua filha, não é? A manutenção desse nome na família de Absalão, no caso o nome de Tamar, não é um sentido apenas de honra e apego que ele tinha pela irmã estuprada por Amon. O fato de manter o nome aí na sequência da família é, acima de tudo, uma demonstração de estar carregando aquele sentimento de revolta, ou seja, ele se prende ao passado. Por quê? Porque o sentimento de vingança faz isso com a gente. Toda pessoa que alimenta o sentimento de vingança, o não perdão, ele está o quê? Está preso a um passado que lhe oprime e que não lhe deixa ter paz. Essa é a realidade. É por isso que a pessoa não prospera, adoece e vive, desempenha uma vida de péssima qualidade, experimentando as coisas mais amargas que a vida emocional, psicológica pode oferecer. Porque o sentimento de vingança é um saco de lixo que não tem tamanho. Tá? Então, Absalão é esse personagem. E aqui cabe uma pergunta: o que é que nós estamos carregando em nossa jornada, né? Ressentimento, que é palavra irmã da vingança, né? Aqui ele tem o sentido de sentir de novo, ou seja, a gente carregar coisas que nos oprimiram e que foram dramáticas na nossa vida, e nós não abandonamos essas coisas, e isso vai nos trazer muitos problemas na nossa vida. A segunda coisa aqui de Absalão é que ele era um moço de difícil relação com o seu pai. Havia uma crise muito grande de relacionamento entre Absalão e Davi, seu pai, né? Isso aí não é novidade, né? Mas essa crise, uma coisa importante aqui, essa crise de Absalão, entre Absalão e o seu pai Davi, essa crise de relacionamento, toda essa turbulência, é a somatória de duas coisas. Não são coisas isoladas, é o somatório de duas coisas. Primeiro, o caráter, a índole e a tendência de Absalão em ser uma pessoa complicada, de difícil relacionamento. Isso aí é fato. Mas também essa situação de Absalão, ela se une também à omissão de Davi.
porque Davi, ele foi um grande rei, um grande monarca, um servo de Deus, de grandes obras, de grandes feitos, mas dentro da questão familiar, ele foi muito omisso. Ele pecou demais. Eu creio que foi na área que ele mais pecou, na área familiar. E o episódio que houve já relatado entre Amon, seu primogênito, e Tamar, meia-irmã e irmã absoluta de Absalão, é uma prova disso. Davi, ele se omitiu, ele não tomou providências, ele não agiu, não tomou atitudes que se esperava que ele tomasse em face do que aconteceu, da gravidade do ato de Amon em relação a Tamar. Mas aí ele se omite e ele causa um grande prejuízo ainda maior nessa relação dele com Absalão. Não somente Absalão, mas outras pessoas perceberam essa inércia de Davi. Agora, uma coisa interessante que se coloca, esse ponto da lição, ele é muito importante. Por quê? Davi, ele se omite por quê? Porque ele estava muito ocupado. E o comentarista aqui, de maneira brilhante, ele utiliza ocupado com as questões do reino. Isso é uma lição para nós pastores, líderes e cristãos de uma maneira geral. Nós que trabalhamos na seara do Senhor, nós temos que dar a nossa contribuição no reino, trabalhar por ele de maneira determinada, com muita galhardia, mas não podemos deixar de levar em consideração a importância que também a nossa família, as questões familiares têm na nossa vida. Não é um envolvimento pleno com o reino e um abandono pleno das questões de família. O nosso primeiro ministério é a casa, é a família. Então nós temos que valorizar isso, porque isso vai nos dar ainda mais autoridade para estarmos envolvidos e desenvolvendo o reino de Deus. Agora, Davi aqui, existe um dado interessante aqui. Ele tinha uma grande fé, e a fé de Davi no Deus Todo-Poderoso, ela era tão grande, tão verdadeira e tão autêntica, que até os nomes dos seus filhos refletem essa fé. E a lição cita, por exemplo, olha, Adonias, aquele que pertence a Adonai. Adonai é o nome que se utiliza para Deus, já que os judeus não pronunciavam o tetagrama, YHWH, Yahvé, Yahu, não é? Não pronunciava o nome de Deus, mas toda vez que aparecia o tetagrama, o nome de Deus, eles chamavam Adonai. Até hoje é assim. Adonias, aquele que pertence a Adonai. Salomão, amado do Senhor. E Absalão, que é o personagem aqui da lição, pai da paz. Então você observa que Davi, ao colocar nome nos filhos, ele deixa refletir essa fé genuína e verdadeira que ele tinha no Deus de Israel, no Senhor Todo-Poderoso. Só que essa fé, ela se torna também ineficaz, porque ela não acompanha, né, a questão da obra no seio familiar, entende? Então ele exerceu uma fé, falou dessa fé, mas não praticou outros atos de presença, de comprometimento e de preocupação com as questões de família. Ele foi muito omisso, tá certo? E o comentarista aqui cita Provérbios 22:6, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, né? E aqui eu quero abrir aqui um parêntese para enriquecer a questão deste texto bíblico aqui colocado. A grande pergunta que se faz, irmão, é o seguinte: qual é o correto? É ensinar o caminho ou ensinar no caminho? A Bíblia diz: ensina a criança no caminho,
não é o caminho. Porque existe uma diferença, querendo ou não existe. Quando você diz ensina o caminho, você está se referindo a você dar instruções, você dizer o que tem que fazer, você exortar, ensinar coisas, olha, você tem que ir por aqui, fazer isso. É isso que significa ensinar o caminho em que alguém deve andar. Só que não é isso que o texto bíblico fala. O texto diz, ensina a criança no caminho. Quando você diz no caminho, isso tem o sentido de quê? De que quem ensina está presente fisicamente, literalmente, nessa jornada. Ou seja, você vai pegar na mão de alguém e dizer, olha, vamos juntos. Você não apenas dita rumos, você anda nesse rumo. Você não apenas dá instruções, mas você pratica essas orientações. Você está entendendo, irmão? Olha, isso é muito importante para ser ministrado nesta lição, porque aqui é um grande ponto do ensinamento desta lição número 12. Então, repetindo aqui, a Bíblia diz, ensina no caminho e não o caminho. Aquela frase muito conhecida, né? Faz o que eu mando e não o que eu faço. Não é? Isso aí não é padrão, não é o que se espera de alguém que valoriza questões familiares. E Davi foi exatamente o que ele fez. Ele ensinou o caminho, ele falou de um Deus, ele falou de uma fé, ele falou de uma história, ele falou de uma trajetória, de uma peregrinação dos seus ancestrais. Ele passou vários conhecimentos para os seus filhos, e como já disse, a fé era tão genuína que o nome dos próprios filhos refletem isso. Mas ele foi omisso, ele não esteve nesse caminho, ele apenas ensinou o caminho, ou tentou ensinar. Isso é muito importante, se fazer essa diferença. E o terceiro item aqui, Absalão era príncipe e belo. Absalão reunia todas as condições para se tornar alguém de bem, influente e abençoador. Ele tinha muitos dotes, era um camarada simpático, carismático, de boa aparência, inteligente, sabia se articular. Infelizmente, ele se utiliza dessas habilidades para quê? Para o lado mal, para o lado ruim, para o lado negativo. É muito complicado quando pessoas dentro do reino de Deus, geralmente líderes, obreiros, porque ovelha dificilmente pratica esses atos, é coisa mais de liderança, de obreiros. Absalão, ele retrata isso aqui, porque era um príncipe, ele integrava a liderança política da nação ao lado do pai, como membro da família real, entendeu? E é muito ruim quando o líder hoje, trazendo para o reino de hoje, ele utiliza de suas habilidades, seu carisma e sua liderança para trazer influência sobre as pessoas, mas de maneira negativa, que não constrói, que não ajuda, que não coopera para o bem da obra de Deus. Absalão foi isso aí. Ele tinha todas essas qualidades, mas não soube lidar com o lado amargo da vida. Se deixou levar pela mágoa, pelo ressentimento do episódio com a sua irmã, já exposto aqui, e outras coisas que ele alimentava. Isso foi o caminho para a sua derrota. O segundo tópico da lição fala sobre o perigo da rebelião. Isso é muito importante, né? E o comentarista aqui, ele traz 3 itens. Em primeiro lugar, a rebelião, ela desagrada a Deus. Por que a rebelião desagrada a Deus? Porque ela é uma quebra do propósito. Ela é uma agressão à vontade de Deus estabelecida.
É como se você estivesse questionando o próprio Deus e dizendo que ele está errado e que você que sabe fazer as coisas certas. Não é? Então é por isso que a rebelião desagrada a Deus. É como o pecado de feitiçaria, porque é uma rebeldia contra Deus. Não é? Quem faz feitiçaria se envolve com demônios. Quem se rebela aos demônios está dando lugar, porque é do inimigo, de Deus, da igreja e de tudo que se relaciona com o reino de Deus, o interesse de causar discórdia, descontentamento, divisão e todo tipo de mazela que se pode produzir no relacionamento onde tem muitas pessoas. Tá? Então, isso é uma coisa interessante. Né? Então, quando você entra por um processo de rebelião, você, no caso do reino de Deus, você está se associando a um princípio de autoridade maligna. Por quê? Porque nós, irmãos, vivemos apenas, só existem 2 princípios de autoridade no mundo. Só 2. Não existe mais de 2, só 2. O primeiro é o princípio da autoridade de Deus. E o segundo, o princípio da rebelião de Satanás. Se eu e você não estamos debaixo do princípio da autoridade de Deus, automaticamente estamos debaixo do princípio da rebelião de Satanás. Não há uma terceira via, não há outra opção. Então isso é muito interessante para a gente refletir. Né? Rebelião sempre está associado a uma agressão à vontade de Deus, aos planos de Deus. Geralmente é assim. Segundo lugar, a rebelião usa as pessoas. E aqui, nesse ponto, isso é interessante a gente refletir sobre isso, porque Absalão aqui, ele demonstra que ele era uma pessoa ambiciosa, ele queria poder. Né? E a figura de Absalão aqui, como um manipulador, ele é o retrato perfeito da política do mal que se pratica hoje em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Já que nós estamos aí vivendo um momento político conturbado, difícil, o Brasil está atravessando uma situação política muito delicada, há uma crise de moralidade sem precedentes na história do Brasil. Né? Aqui não é espaço para um debate político, mas nós, como cristãos, membros do reino de Deus, somos também cidadãos aqui desta terra. O crente tem 2 cidadanias, a terrena, que é dessa que eu estou falando, e a celestial. E agora eu estou falando da cidadania terrena. E Absalão, ele é o retrato perfeito dessa política do mal que se pratica em muitos lugares do mundo, inclusive por aqui, pelo Brasil. Olha só os dados aqui, os sinais da política do mal, que massacra uma nação, que empobrece uma nação. Está aqui, ó, a ostentação de poder, as pessoas estão querendo poder, era o que Absalão queria, comunicação convincente, ele ia para a porta do palácio, aquela lábia, tentando conquistar as pessoas e jogando a opinião dessas pessoas contra o próprio pai e o reino de Israel. Absalão com aquela linguagem convincente, não é? O politicamente correto, de dizendo o que as pessoas querem ouvir, mesmo que se trate de uma grande tramóia, de uma grande armadilha, de uma grande mentira. Mas é assim. A mentira, propriamente dito, a ambição desmedida, a ambição por poder e perpetuação no poder, e completa ausência de princípios morais e éticos. Isso nós estamos vivendo por aqui em grande escala. Então, Absalão, ele, com todos os atos que ele praticou e a forma como ele se comportou, ele é o retrato perfeito da má política que nós, cristãos, não podemos e não devemos nos aliar. Nós devemos orar pelo país,
dar a nossa contribuição de cidadão para a construção de um país melhor, mas ter muita vigilância e perceber claramente a que tipo de ideologia nós estamos nos aliando. Se isso realmente representa o interesse pelo bem-estar de uma nação, de um país como o Brasil, país continental, ou se é fruto apenas da ambição, da ganância política e da imoralidade que certas pessoas que possuem, mas que insistem, né, em usar de palavras persuasivas para enganar aqueles menos esclarecidos e até os que esclarecidos são. Então temos que tomar muito cuidado, ok? E, em terceiro lugar, a morte trágica dele. Absalão é morto, Aitofel se suicida, né? O salário do pecado é a morte. Um homem, um jovem, que tinha tudo para dar certo, parecido com Saul, reunia qualidades para dar certo, mas envereda por caminhos tortuosos, desafia os propósitos de Deus para a nação de Israel. Foi isso que Saul fez, e Absalão entra pelo mesmo caminho, tá entendendo? Mas o salário do pecado é a morte. E Absalão sai de cena, a Aitofel, que se uniu a ele, que era um grande conselheiro de Davi, mas que foi um traidor também, se suicida, e o estrago é tremendo e terrível. Em terceiro lugar, finalizando, as lições de Absalão. E aqui é a aplicação. É importante a gente estudar a Bíblia, conhecê-la e aplicá-la a nós, né? São as aplicações. Primeira lição para nós que Absalão nos deixa: honrar os pais é um dever. A lição que fica para a nossa juventude, para os nossos adolescentes, para os nossos filhos e até aqueles que já são de maior idade: obedecer e honrar os pais é o melhor caminho que um filho pode seguir. Obedecer é obedecer, honrar é considerar superior, é um lugar de destaque. Lamentavelmente, muitos filhos, quando crescem, quando enriquecem, quando adquirem conhecimento, passam a tratar os seus pais como se eles nada significassem. E a Bíblia é muito clara sobre isso, né? Ela faz duas promessas para quem honra pai e mãe: longevidade e prosperidade. Mas se você quer viver muito e viver bem, além de outras coisas, honre o seu pai e sua mãe. Você estará fazendo uma boa e excelente semeadura, com certeza. Outra coisa, o perigo do ressentimento. Já mencionado de Absalão, o ressentimento dele que levou ele a fazer o quê? A matar o seu irmão. Lembra da história que eu te falei no início, né? Amon estuprou Tamar, violentou a própria meia-irmã, irmã absoluta de Absalão. Absalão esperou 2 anos, remoendo a mágoa, a dor, o ressentimento, a revolta e o sentimento de vingança. E diz a história que ele convidou todo mundo para um almoço, para uma festa lá. Davi não foi, ausência outra vez, e na hora, todo mundo no vinho, Absalão ordenou que os seus homens matassem Amon, e Amon foi morto, como fruto de um veneno que estava na alma de Absalão. Como já falamos, o ressentimento, a mágoa, nos prende ao passado. Terceiro lugar, a ambição pelo trono. Absalão, um dos motivos da sua ruína foi esse, a profunda ambição política que ele tinha. Ele queria o poder, ele queria o trono do seu pai. Ele conhecia perfeitamente a história de que Davi, seu pai, foi escolhido, ungido, rei de Israel. Não é? Ele sabia de tudo, mas ele ignora
todo o conhecimento que ele tinha sobre a trajetória do pai, as promessas de Deus na vida de Davi, ele abandona tudo isso e resolve alimentar o seu sentimento de ganância, de ânsia pelo poder e por aí vai. E ele entra por esse caminho. Ele se sentia talvez melhor do que o pai, mais inteligente, mais bem preparado. Eu acho que era isso que ele dizia. As pessoas chegavam na porta do palácio falando de problema e diziam: olha, o seu problema é sério, você precisa de ajuda, mas aqui não tem ninguém para te escutar, não. Ou seja, se oferecendo como ponte para resolver problema. E ele podia resolver, que ele era um príncipe, ele tinha influência política no reino. Só que ele usou isso aí no sentido de trazer para ele as coisas. E Absalão, aqui, ele demonstra claramente que ele era uma pessoa que tinha uma forte ganância pelo poder. Agora aqui tem uma lição aqui interessante nesse último tópico, né? A lição aqui é a seguinte: é que Absalão, ele se considera, né, acima de tudo, um homem altamente preparado, e de fato ele era, né? Mas aqui tem uma questão seguinte: Davi, amados, ele não foi escolhido por Deus porque ele era o melhor, porque ele era o mais preparado. Se você estudou lá no início a escolha de Davi, a forma como ele foi escolhido para substituir Saul no reino, você vai perceber claramente que ele não reunia nenhuma qualidade, nada que lhe favorecesse para ser escolhido. Nem o pai dele, nem a família dele acreditava nele. Nós já estudamos sobre isso. Então ele não foi escolhido porque ele era o mais capaz, ele era o melhor. Deus não escolhe por esses princípios. Davi foi escolhido por Deus, não por ser o melhor, mas porque era o homem que Deus queria. Você pode estar numa igreja, numa congregação, em determinado lugar, que o líder lá, ele pode até não ter o nível de conhecimento que você tem, a capacidade que você tem, a influência que você tem, as habilidades que você tem. Você pode, nesse sentido, estar no nível até maior que ele, mas não esqueça que ele está ali porque ele foi escolhido por Deus. E essa escolha não é por esses méritos pessoais. Então Absalão entrou por um caminho tenebroso e a sua ruína foi grande. Então essa é a grande lição que fica aqui. Toda rebelião é por poder, não é para servir. Quem se rebela, quem divide, quem cria um grupo, não é porque quer servir, é porque quer ser líder, quer governar, quer poder, quer destaque, e por aí vai. E o comentarista encerra falando sobre o testemunho de Martinho Lutero. Lutero, quando as pessoas começaram a chamar os seus seguidores de luteranos, ele disse: quem sou eu para dar nome à Igreja de Cristo? Eu não sou nada, sou apenas um servo. E é isso que nós somos, e é assim que nós devemos nos comportar. Amados, esse é o resumo dessa lição maravilhosa, que eu tenho certeza que você vai enriquecer ainda mais e ser um instrumento de Deus para abençoar a sua classe e a vida da igreja, a quem você vai ministrar neste próximo domingo, o perigo da rebelião. E o protagonista aqui é o terceiro filho de Davi, com Maaca, chamado Absalão. Absalão é o exemplo que não deve ser, que não serve de exemplo. É o retrato falado da rebeldia, da oposição, da política do mau relacionamento com a família e por aí vai. Isso só poderia terminar em tragédia. E Absalão saiu de cena porque Deus não permite que ninguém ou coisa atrapalhe a trajetória que ele desenhou em determinadas circunstâncias. Ele prometeu que a casa de Davi seria o reino eterno, uma dinastia eterna. E não era Absalão, apesar de todas as suas qualidades e capacidades, que ia impedir isso. Então, mais um fora de cena, e Deus permanece louvado na sua palavra. Que Deus te abençoe,
Muito obrigado pelo privilégio de poder compartilhar com você esse grande ensinamento. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te agradeço nesse instante por esse momento de meditação na Tua Palavra e que neste domingo nós tenhamos uma grande escola, com a lição número 12, aprendendo sobre os perigos da rebelião, e que Absalão seja algo que nos ensine, mas que nós não venhamos a seguir os seus passos, para que a nossa vida seja mais próspera e mais abençoada. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Querido, Deus te abençoe. Se essa lição te abençoou, faça um favor, compartilhe com outras pessoas, divulgue nos canais da sua igreja, peço que as pessoas se inscrevam aí no nosso canal para dar essa força aqui a este amado irmão, e vamos juntos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Um abraço carinhoso do reverendo Ed S.